Olá, tudo bem? Meu nome é Leandro Dourado, sou do Movidos pela Esperança. Movidos pela Esperança tem como base e objetivo levar uma palavra de paz, tranquilidade e de esperança para as famílias do nosso país. O nosso país que tem vivido a maior crise de todos os tempos, a maior crise de todos os anos, aonde tem gerado a nós medo, incertezas, desconfiança, porque nós não sabemos como será o dia de amanhã. Eu ligo a televisão, eu só vejo notícia triste, eu ligo o rádio e também só escuto notícias negativas. Mas eu quero dizer para você, acalme, tenha calma, isso vai passar. Levante a cabeça, não se desespere, porque existe um Deus que tem batalhado por mim e por você. Existe um Deus que não está alheio à nossa situação, mas que tem batalhado todos os dias para que eu e você tenhamos paz. Eu gostaria de trazer uma palavra ao teu coração, uma palavra que possa gerar dentro de você uma motivação positiva, uma palavra que possa gerar dentro de você uma motivação que possa levar você adiante, a confiar em Deus, a depositar a sua fé e esperança no Senhor. No livro de São Lucas, no capítulo de número 8, versículo de número 22 em diante, Jesus ele é surpreendido pelos discípulos, porque naquele momento os discípulos estavam enfrentando uma grande tempestade. Eles estavam na margem de um rio e Jesus ali estava ensinando, Jesus ali estava curando, Jesus estava trazendo uma palavra positiva à vida daquelas multidões. E de repente Jesus fala, olha, vamos atravessar dessa margem a outra, porque certamente Jesus estava cansado, Jesus estava fadigado. E no versículo 22 a Bíblia fala que Jesus ele sai com os discípulos de uma margem a outra, mas no trajeto, na trajetória desta margem a outra, eles são acometidos de uma grande tempestade, uma tempestade que tirou a paz dos discípulos, que tirou a tranquilidade dos discípulos. No ano de 2019, nós estávamos crescendo em um nível diferente do ano de 2018. E o ano de 2020, nós estávamos, assim como o Salmo de número 126, que diz, estávamos como os que sonham. Nós estávamos sonhando com algo positivo. 2020 era o ano que nós estávamos planejando e projetando crescimentos absurdos na economia, crescimentos absurdos dentro dos nossos padrões. E aí de repente, no mês de fevereiro, vem a tal pandemia, uma doença chamada Covid-19 que trouxe desestabilidade a todos os países, a todos os setores, a todas as nações. E foi o que aconteceu com os discípulos. Eles estavam com Jesus, onde Jesus estava curando, aonde Jesus estava efetuando grandes milagres, onde Jesus estava trazendo palavras de paz, palavras de tranquilidade para aqueles povos. E aí de repente eles são surpreendidos por uma grande tempestade, como nós fomos surpreendidos por esta pandemia que tem roubado o nosso sono. E aí de repente os discípulos começaram a se perturbar, de repente eles começaram a se perguntar de onde vinha aquela tempestade, de onde surgiu aquela tempestade, e o medo pairou no coração dos discípulos. O medo tem pairado no teu coração, o medo, a incerteza tem pairado no teu coração, mas tenha fé e confiança em Deus, deposite a sua fé no Senhor, porque Ele pode mudar a história do Brasil e do mundo, e pode mudar a sua história. Eu não sei quais são os reflexos que você tem vivido desta crise mundial. Eu não sei se você tem vivido este reflexo a nível financeiro, a nível trabalhista, a nível familiar, mas uma coisa eu tenho certeza, isso vai passar. Guarde essa frase no teu coração, isso vai passar. Existe um Deus que não está alheio à sua situação, que não está de braços cruzados vendo o seu sofrimento, mas tem batalhado para que nós sejamos mais do que vencedores diante desta pandemia. Vem comigo.
Se você baixar a cabeça, é o que o inimigo quer. Se você baixar a guarda, é o que o nosso adversário quer. Porque se nós nos desestabilizarmos, o diabo, o nosso inimigo, ele tem força e ele vai tentar de tudo para nos destruir. Mas uma coisa eu tenho certeza, Deus está nos fortalecendo em meio à crise. Deus está nos fortalecendo em meio a esta pandemia. Portanto, eu digo a você, levante a cabeça, não desista dos seus sonhos, não desista da promessa que um dia Deus fez para você. Não desista de lutar, não desista de um dia sequer levantar a cabeça e agradecer porque Deus tem te dado a vida. Enquanto o mundo tem chorado pelo luto de milhares de pessoas, você está vivo. E se você está vivo, você pode lutar e combater este mal que sobreveio sobre nós. Então eu digo a você, não desanime, não perca a fé e não perca a esperança no Senhor. De repente os discípulos lembraram que Jesus estava dormindo na polpa daquele barco. E na polpa daquele barco eles foram até Jesus. E Jesus, quando acordou, viu que os discípulos estavam com medo. E disse aos discípulos, por que temes? Porque vocês estão com medo, homens de pequena fé. Homens de pequena fé. Em dias de pandemia, nós precisamos usar a nossa fé. Em Hebreus, Paulo diz que a fé é o firme fundamento das coisas que eu não vejo, mas a certeza das coisas que eu espero. Então, se você espera a cura da nação, clame por ela. Se você tem aguardado a cura das nações, a estabilidade das nações, então clame a Deus, porque a tua fé, a nossa fé, a fé daqueles que professam a fé no Senhor fará toda a diferença. E os discípulos clamaram a Jesus e Jesus socorreu-os. Eu quero dizer a você que Jesus, ele tem o poder de nos socorrer a todo instante. Jesus, ele tem o poder de nos socorrer a todo momento. Então, se a sua fé está em Jesus, ele há de te socorrer a todo momento e a qualquer momento. E aí, de repente, Jesus ele sobe na parte superior daquele barco e ele traz uma única palavra dizendo, cesse a tempestade. E a tempestade, ela cessou. Aquilo que era contra os discípulos, que veio para trazer temor, morte para os discípulos, Jesus com uma única palavra, Jesus ele trouxe tranquilidade. O mundo está vivendo em dias de caos. O mundo está vivendo dias de terror. E eu quero dizer para cada um de vocês que me ouve, que me enxerga neste vídeo, com uma única palavra, Deus pode mudar a história da humanidade. Mas eu preciso crer. Eu preciso depositar a minha confiança no Senhor. E os discípulos ficaram maravilhados, dizendo, quem é este? Que até os ventos e o mar lhes obedece. Meu irmão, minha irmã, quando você presenciar o milagre de Deus vindo ao teu encontro, você ficará maravilhado, maravilhada, porque o milagre que Deus tem para fazer na sua vida é grande. Então continue crendo, continue de cabeça erguida, porque dias de paz virão sobre nós. Dias de paz e de tranquilidade virá sobre a terra. E eu tenho certeza que você, a sua casa, a sua família é alvo do milagre de Deus. É alvo da presença de Deus em nome de Jesus. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua história e fique com esta palavra no teu coração. Isso vai passar. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus.